Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. Vamos ver o que Jesus falou acerca de nós, a promessa, né? A promessa do Pai. Diz assim na palavra de Deus, a partir do versículo de número 11. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10, que diz assim: o machado já está posto à raiz das árvores, portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu batizo com água. Isso é João Batista falando acerca de Jesus. Eu batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, ele falando de Jesus, do qual é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá em suas mãos e limpará ele e recolherá o seu trigo no celeiro, e porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Jesus dizendo, João Batista dizendo que Jesus viria e Jesus traria sobre as nossas vidas o batismo com o Espírito Santo. Isso vem a ser chamado a promessa do Pai. A promessa do Pai. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo número 24, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, Jesus falando sobre esse tema com seus discípulos, no versículo de número 46, Lucas 24, versículo de número 46, depois de Jesus ter ressuscitado, disse assim, e disse-lhes, assim está escrito que o Cristo tinha que sofrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Olha aqui, depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele está dando as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo que ele está dando a missão da igreja. Ele está falando acerca da missão da igreja. A missão da igreja é testemunhar acerca de Jesus, é pregar o Evangelho, é proclamar. Então nós precisamos ter em mente algumas coisas. Deixa eu falar para você, guarde isso no seu coração. Quando você quer comprar carne, você vai ao açougue. Ou mesmo se você for no supermercado, você vai no supermercado na seção de açougue. Se você quer comprar remédios, você vai na farmácia. Se você quer comprar um carro, você vai numa concessionária. Você vai numa concessionária. Então, essas coisas são claras. Os papéis de cada, de cada empresa dessa. É muito claro. Você vê que toda empresa tem lá a sua missão. A nossa missão é a visão. A nossa visão é a igreja do Senhor Jesus, diz o pastor John Stott, nós não temos uma visão, uma missão. Porque a missão que nós temos é a missão de Deus. É a missão que Ele nos deu para nós. Então, a missão da igreja é a missão do Pai. E qual que é a missão da igreja? Pregar o Evangelho, diz aqui o texto, né? Em que seu nome se pregasse, versículo 47, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Então, qual que é a missão da igreja?
pregar o evangelho de Deus em todas as nações da terra. Esse é o papel da igreja, pregar o arrependimento, pregar o evangelho do Senhor Jesus a todas as nações da terra. E aí, por exemplo, talvez você diga assim, mas e os projetos sociais? O socorro aos pobres, aos necessitados? Aí eu vou dizer para você o seguinte: a Igreja Sal da Terra, ela é a única instituição no Brasil. É a única instituição no Brasil. Nós temos uma missão chamada Missão Sal da Terra, em Uberlândia. A Vivian de Araguari deve saber. No Brasil, só existe 2 hospitais públicos com acreditação ONA. 2. Uma acreditação nacional e outra internacional. Só existe 2 hospitais públicos no Brasil. Os 2 são geridos pela Sal da Terra. São únicos. Essa acreditação, ela dá um certificado dizendo que aquele hospital, ele atende os padrões internacionais de qualidade, é como se fosse um selo ISO. E eu não vou entrar em detalhes aqui, até porque o nosso tema é outro. Mas, em outro momento a gente explica melhor, mas assim, é uma condição que no Brasil só existe em Uberlândia. Só existe em Uberlândia. No Brasil não existe nenhum hospital público com a qualidade dos hospitais que nós gerenciamos. Os orfanatos, as creches, os asilos, a administração com pessoal em situação de risco, os trabalhos fantásticos. Então, nós temos autoridade para falar o que nós estamos falando. Nós temos autoridade, porque as nossas instituições são parceiras, os nossos parceiros é o Ministério Público, é o governo de Minas, aqui em Goiás. Então, assim, em projetos sociais, não sei se na área de saúde, ninguém no Brasil não tem nenhuma instituição semelhante à Sal da Terra. Não existe. Não é, eu estou falando para você, não existe. Vou falar com propriedade que não existe. As nossas outras atividades são referências. Pastores e até prefeitos do Brasil inteiro vão visitar os nossos projetos sociais em Uberlândia para ver que são modelos. Mas, ainda que nós temos essa certificação internacional, somos a única instituição no Brasil a ter isso, não é isso que Deus nos mandou fazer. Porque a nossa missão é pregar o Evangelho. Isso faz parte da missão, isso faz parte do nosso projeto, que é pregar o Evangelho, porque o que Jesus mandou fazer foi pregar o Evangelho. Agora, não tem como você pregar o Evangelho sem olhar para a questão do pobre, do necessitado, da viúva, do órfão. Né? Isso faz parte da nossa missão, da nossa visão. Então, mas a nossa missão é propagar o Evangelho. E o que tem os projetos sociais nossos? São ferramentas para nós pregarmos o Evangelho. São ferramentas que nós temos. Então, Jesus diz aí no versículo 47, né, e que em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E é importante dizer que o nome que Jesus dá a nós cristãos é testemunha. E testemunha é uma palavra grega, vem do grego, quer dizer martíria, que quer dizer mártir. É você crer, e se for necessário, você morre em função disso. É por isso que de todas
os povos no mundo que mais morreram, que mais foram mortos durante os séculos foram os cristãos. Em todos os séculos, foi o povo mais perseguido e nunca se matou tanto cristão como no século XX. Né? Nunca se matou tanto cristão como no século XX. E é isso que é ser testemunha. Vocês devem lembrar aquela vez que o Estado Islâmico pegou os nossos irmãos cristãos coptas lá do Egito, que estavam trabalhando lá no Iraque, e na beira do mar colocou eles lá todos, né? E vestido de laranja, e filmou e transmitiu isso, né? Que aqueles cristãos eles tinham que renunciar à fé e viver segundo a Sharia, segundo os costumes e tradições do islamismo, e eles se recusaram, falaram, não. E aí eles pegaram e filmaram, né, aquele monte de cristão e degolaram lá uma turma de cristão, não me recordo quantos, e que o mar na praia lá ficou banhado de sangue. Os caras morreram por amor ao evangelho. Nós estamos falando de coisa que aconteceu há 4, 5 anos atrás. E sempre foi assim. Cristãos sempre foram mortos por pregar o evangelho. Por quê? Porque nós somos testemunhas. Jesus diz, vocês são testemunhas. E eu vou citar essa palavra várias vezes aqui agora, né? Em vários textos. E testemunha é Marte, é morrer. É você preferir a morte do que negar a fé em Cristo. Isso é ser cristão. Se tiver que morrer, então você morre, mas não negue a sua fé em Cristo, a sua convicção. E se Deus quiser que nós vamos. Como diz Misael, Ananias e Azarias, quando foram lançados na fornalha de fogo ardente lá para o rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor perguntou para eles assim, eu vou enviar vocês para a fornalha, vocês vão morrer queimados, e eu quero saber quem é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. E aí eles disseram assim, ó rei, nós não necessitamos responder para você esse assunto. Fica tu sabendo, ó rei, que o Deus a quem nós servimos pode nos livrar da tua mão. E Ele vai nos livrar da tua mão. Mas se porventura Ele não livrar, se porventura Deus permitir que nós sejamos mortos, né? Ele diz, mas se Deus não livrar, fica tu sabendo que nós não nos prostraremos à tua imagem. Nós não vamos adorar a tua imagem. Isso é ser cristão, irmãos. É naquilo que é a sua convicção, naquilo que é a sua fé. Você não retrocede. A Bíblia fala isso, né? Que o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. E aí Jesus continua dizendo, versículo 48, vocês são testemunha dessas coisas. 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, né, em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, presta atenção. Aí você fala assim, poxa, pastor, isso é tremendo. Essa fé, essa convicção de você, se for necessário morrer, você morrer. Você não abrir mão daquilo que você crê. Eu não sei se eu tenho essa fé, eu não sei se eu tenho essa coragem. Irmãos, você só pode fazer isso se você tiver o Espírito Santo na sua vida. Sem o Espírito Santo, você nega mesmo. Você nega mesmo. Você não vai conseguir fazer nada sem o Espírito Santo. Somente aqueles que estão revestidos do Espírito Santo podem fazer essas coisas. Podem viver uma vida plena, podem viver uma vida, podem pregar o Evangelho, pode ser igreja. A igreja só é igreja se ela tiver o Espírito Santo na vida dela, irmãos. Sem o Espírito Santo, isso aqui não é nada, irmão. Não faz sentido nós estarmos reunidos aqui. Sem a presença do Espírito Santo, não faz sentido nós nos encontrarmos aqui. Isso aqui vai virar um point, um clube social, né? uma organização. Não faz sentido como nós cantamos aqui, né? Este é meu respirar, este é o meu pão. Quer dizer, a fé que nós temos em Deus, sem o Espírito Santo, irmão, esse é meu respirar, esse é meu alimento. O teu Santo Espírito vivendo em mim. E sem o teu Espírito, nós cantamos agora há pouco, sem o teu Espírito Santo nós estamos perdidos.
perdido estou sem ti. Não há sentido para viver, não há razão para nós vivermos como igreja sem o Espírito Santo. Quando perguntaram para Pedro, né, Jesus perguntou para Pedro se ele queria ir, ele falou: para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? É disso que nós estamos falando, dessa fé, dessa convicção, e só tem essa fé, irmãos. Só pode viver essa fé quem tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso que Jesus falou para eles aqui, olha, antes da igreja nascer, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. Né? Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. A promessa do meu Pai. E qual que é a promessa do Pai? É que Ele derramar o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele diz: permaneçam, pois, na cidade até que sejam revestidos do poder que vem do alto. Ou seja, não sai de Jerusalém, não vai pregar o evangelho, não vai fazer nada sem que antes haja revestimento. E o que nós queremos, Senhor, na vida sua essa semana, para que você viva uma vida plena, é que o Espírito Santo te revista poderosamente a sua vida, a sua casa. Talvez o problema que está faltando na sua casa, a solução do problema do seu relacionamento é o Espírito Santo. Na relação com o marido, na relação com a esposa, na relação com os filhos. Né? Muitos pais têm dificuldade com os filhos adolescentes. E se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você tem o Espírito Santo na sua vida, você vai conseguir vencer todas essas situações. Todas essas situações. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ver o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos progredindo nessa visão. Diz assim na palavra de Deus, a partir do versículo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler o versículo 3, põe o versículo 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus discípulos com muitas provas incontestáveis, irrefutáveis. Jesus ficou ali com os seus discípulos depois da ressurreição, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando-lhe das coisas relacionadas com o reino de Deus, dando as últimas instruções. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem. Jesus falou com os discípulos, deu a ele esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. Não mexa com igreja, não seja igreja sem o Espírito Santo, sem a promessa de Deus na sua vida. Você precisa do Espírito Santo. Por que as pessoas que se convertem genuinamente ao Senhor fazem coisas que não é humanamente possível? Pessoas que largam as drogas, largam a bebida, largam a vida de orgia, de pecado, de sensualidade, porque encontram um sentido na vida, encontram um propósito na vida. E porque elas encontram, e quem é que dá esse propósito? O Espírito Santo, irmão. Só o Espírito Santo pode mudar a vida de um homem, de uma mulher, de um pecador. Só o Espírito Santo pode transformar. Por isso que essa conversão é chamada de novo nascimento. É uma nova vida, é uma nova maneira de viver, é transformação. Você deixa de ser filho do diabo, é o que diz a Bíblia. Você deixa de ser filho do diabo e passa a ser filho de Deus. Então toda herança maligna vai sendo morta dia após dia e vai sendo formado em você o caráter de Cristo, a imagem de Cristo, a vida de Cristo. Mas isso é uma obra do Espírito Santo. O homem não faz isso, irmão. A religião não faz isso. O cristianismo é a única religião no mundo que não é um manual de preceitos, de regras. Nós não somos a própria palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, sem o Espírito Santo. Isso aqui é apenas um manual.
não há sentido nisso aqui. Mas quando o Espírito Santo entra em nós, as coisas vão sendo reveladas, nosso entendimento, ele é transformado. O Espírito Santo muda o nosso coração, muda a nossa vida. O Espírito Santo é que transforma. Por isso que Jesus falou, não se afaste de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Fiquem em Jerusalém, orem, busquem o revestimento. Irmãos, porque para nós vivemos nos dias de hoje, Jesus disse que os dias que antecedessem a vida dele seriam os dias como de Sodoma e Gomorra, como os dias do dilúvio, em que as pessoas só pensavam em comida, bebida, sexo, comprar e vender. Lá em Lucas 17, Jesus fala isso, as pessoas só vão pensar em comer, beber, sexo, casar, dar-se em casamento, ali está falando de uma vida de orgia, de pecado, de comprar, vender, ocupada com tudo, e sem tempo para Deus. Eu quero te desafiar essa semana a estar orando. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Jesus disse assim, olha, vocês lá no monte, lá antes da sua morte, ele chamou os discípulos para orar e falou, vocês não podem orar comigo nem uma hora. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Sim, presta atenção, segura na cadeira aí. Se você passa 1 hora em redes sociais e não passa 1 hora na presença de Deus, eu te faço uma pergunta, está certo? O pastor John, qual que é o nome daquele pastor lá americano? John Piper. Pastor John Piper fala assim, olha, sabe por que Deus deu ao homem inteligência para inventar as redes sociais? Porque no dia do juízo, ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar que não tinha tempo. Ninguém. É só Deus dar como diz, amanhã é dia de chegar no nosso celular aí, o tempo que nós gastamos com as redes sociais. Aí você vê, amanhã, pelo menos para mim, toda segunda-feira, chega, essa semana você gastou tantas horas com isso, com aquilo, com tantos. Então você vai falar o quê? Que não tem tempo? E Jesus, versículo número 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Só quem tem o Espírito Santo de Deus pode testemunhar de Jesus. Ah, pastor, eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de pregar o evangelho, eu tenho vergonha de falar. É porque falta, o que falta em você? O Espírito Santo, meu irmão. O Espírito Santo. Porque só quem tem o Espírito Santo pode testemunhar. E é o contrário. Quem não tem o Espírito Santo, não prega, não testemunha, não fala. Quem não tem o Espírito Santo não é capaz de dar testemunho da vida de Deus, ele tem vergonha. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minha testemunha tanto em Jerusalém, como em Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Vocês serão minhas testemunhas. Quero perguntar aqui para os irmãos, quantas pessoas aqui são testemunha do Senhor Jesus? Levante sua mão e diga amém. Diga, eu sou uma testemunha do Senhor Jesus Cristo. Uma vez um testemunho de Jeová chegou para mim e falou assim, olha, meu nome é fulano, eu sou testemunha de Jeová. Eu disse, prazer em conhecê-lo, meu nome é Júlio César, eu sou testemunha de Jesus. Eu sou uma testemunha viva. E eu quero ler só mais um versículo, os irmãos, lá em João 14, versículo de número 16. João 14, vamos ler o versículo 6. Vamos ler a partir do versículo 7, né? João 16, 7.
E nós vamos encerrar com esse texto. João 16, 7. Jesus falando para nós. João 16, versículo número 7. Diz assim: mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, né, o Espírito Santo, o Ajudador, não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai conversar do pecado porque as pessoas não creem em mim. Só o Espírito Santo pode convencer um homem que ele é pecador. Isso é uma obra do Espírito Santo. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Ou seja, a justiça de Deus, que todos os nossos pecados foram perdoados. É o que traz em nós a sensação de paz, de alegria, de consolo, de que somos filhos de Deus. Ele vai nos convencer do pecado, depois da justiça e do juízo. Ou seja, quem não crê já está condenado. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, presta atenção, quando o Espírito Santo vier sobre a sua vida, quando o Espírito Santo vier sobre você, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não vai deixar você estar enganado, ele não vai deixar você andar em mentira, ele não vai deixar você ser seduzido por seitas, por coisas erradas, né? Ele diz, o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade, ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ou seja, tudo que o Espírito Santo, tudo que a Trindade decidir, ele vai comunicar para você. A Trindade não vai fazer nada sem falar com você. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Quem tem o Espírito Santo tem a mente de Cristo, porque diz quem penetrou ao coração de Deus, quem subiu ao céu, mas nós temos a mente de Cristo, o Espírito Santo está em nós. Então, o Espírito Santo tem acesso aos segredos de Deus, e tudo que está lá na vida, tudo aquilo que Deus tem, os mistérios de Deus é passado para mim e para você, porque o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo é um comigo e ele é um com o Pai e com o Filho. Então o Espírito Santo comunica, você toma as decisões que você tem que tomar, você é guiado pelo Espírito Santo. Então tem uma decisão importante, irmão, busca a direção do Espírito Santo, busca conselho, busca direção, para saber a vontade de Deus para a sua vida. Ele diz mais, 14, ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isto a vocês. O Espírito Santo de Deus. Esse é o Espírito Santo de Deus que habita em mim, habita em você, habita em nós. O Espírito Santo de Deus. Lá, eu só quero ler o último versículo, João 14, versículo 16. João 14, 16, para nós encerrarmos. Ele diz assim, eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Presta atenção, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito Santo habita em nós por quanto tempo, irmãos? Para sempre. Para sempre. E ele diz mais, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Então fala para mim, onde é que o Espírito Santo habita, irmãos? O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo habita em mim, habita em você, o Espírito Santo habita em nós.
Ele vive em nós. Jesus diz que Ele vive em nós. O Espírito Santo estará conosco e habitará em nós, em mim, em você. Amém? Vamos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Essa semana eu quero te desafiar mais uma vez a estar orando e jejuando, a buscando a presença de Deus, né? Na sua casa, aqui na igreja, onde você puder, que você possa buscar poderosamente, insistentemente, o Espírito Santo na sua vida, que o Espírito Santo possa encher seu coração, a sua vida, que o Espírito Santo possa falar poderosamente. Ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, ore pela empresa que você trabalha, ore para a sua empresa, ministra, peça a Deus, Espírito Santo, reveste-me, Espírito Santo, enche. E não deixe de vir no culto próximo domingo, que nós vamos estar fazendo um grande clamor pelo derramado do Espírito Santo aqui, entregando nosso jejum, a nossa oração, buscando a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Venha orar aqui na igreja, pode falar conosco, olha, eu quero estar orando tal período, tal hora, vai ter gente aqui para está abrindo para você, a igreja vai estar aberta para você orar a qualquer hora do dia. Se você quiser vir de madrugada, não tem problema. Nós queremos que você busque o Espírito Santo tremendamente, desesperadamente, sabe, não sei quem aqui já se afogou. Quando você afoga, é aquele desespero, você tenta sair daquela situação. É assim que eu quero que você busque o Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, irmão, sem o Espírito Santo não dá. Sem o Espírito Santo não tem sentido, não vale a pena, nós vivemos essa vida religiosa sem Deus. Cristianismo não é religião morta, é vida de Deus, é vida de Deus em nós. Cristianismo não é um conjunto de regras e dogmas, cristianismo é uma pessoa, é Cristo Jesus vivendo em nós. É a única religião que você pode dizer: Deus é meu Pai, Deus habita em mim, Deus vive em mim, eu sou seu filho, o Espírito dele habita em mim, eu tenho a promessa de Deus na minha vida, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar esta igreja, eu quero abençoar os teus filhos e filhas nesta noite, e te dizer em nome do Senhor Jesus: derrama o teu Espírito sobre cada um dos irmãos e irmãs. Espírito Santo, visita a nossa casa, Espírito Santo, visita a nossa família, Espírito Santo, visita, Senhor, cada irmão, cada irmã que está aqui hoje, Senhor, a sua casa, a sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Visita os enfermos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita as nossas crianças, guarda as nossas crianças, Senhor, dessa onda que acomete os nossos filhos de gripe, de virose. Em nome do Senhor Jesus, guarda os nossos filhos, guarda, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família. Ó Pai, nós pedimos sabedoria para ministrar sobre a vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam cheios do Teu Espírito, que nós possamos fazer os nossos cultos domésticos e ministrar o Espírito Santo sobre a nossa vida, porque Ele habita em nós, Ele estará conosco e habitará em nós. O Espírito Santo de Deus habita em mim, o Espírito Santo de Deus habita em você. O Deus Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso habita em você, Ele está em você, a vida de Deus se revela em você. Ó Deus, nós abençoamos ricamente os irmãos e irmãs, declaramos uma semana de bênção, uma semana de vitória, uma semana poderosa na Tua presença, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu abençoo essa semana. Que Deus te guarde nesse jejum, que Deus te guarde nessa oração, que Deus te leva a ter tempo de comunhão com Ele, que Deus te leva a você ter fome e sede da presença dEle, que você possa ter experiências sobrenaturais com Deus, que o Senhor Jesus possa te encher ricamente, que você possa ser cheio da presença de Deus, que você possa se derramar na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre você, sua casa, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre você, sua família, hoje e para todos sempre.
Amém. Deus abençoe ricamente. Uma semana cheia da plenitude de Deus para a sua vida.